Esta exposição será feita pelo nosso amigo Paulo Rossetti Vanin, natural de Erechim, Rio Grande do Sul. Data de nascimento para falar também aqui? 30/10/1950. Iniciou na doutrina espírita no ano de 1981. Trabalhador da CEPAL, Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, de Cascavel. É coordenador de grupos de estudos, expositor e membro da Cruzada dos Militares Espíritas. Cruzado, número 5963. É graduado reformado do Exército Brasileiro e atualmente está com um novo desafio aí, né? É acadêmico de psicologia. Com vocês, então, o nosso amigo Vanin. Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e o ensino moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque ela jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantada pelas questões de dogma. Meus amados, meus queridos irmãos, que a infinita misericórdia possa nos conduzir mais uma vez nessa tarefa honrosa que fomos extinguidos em meio a tantos luminares, a tantos dedicados trabalhadores que temos no nosso movimento espírita regional. E, fundamentalmente, que nos aproximemos todos cada vez mais das perspectivas que o Cristo cósmico tem sobre cada um de nós. Se dúvidas restarem, basta um mergulho na nossa obra fundamental, na questão 132, na segunda parte, onde enfoca fundamentalmente a parte que nos toca na obra da criação, suportá-la na obra da criação. Os senhores estão vendo na tela uma imagem que já aqueles que estão fazendo o seu autoconhecimento já entenderam que se trata do nível de consciência que nós temos. E nós queremos enfocar, fazer uma ponte da psicologia profunda com a obra kardeciana e com o Evangelho do Cristo, que é a proposta de Joana de Ângeles, esse espírito iluminado, que retornemos fundamentalmente às bases pelo viés psicológico. Pois bem, antecipando a medicina do futuro, a AME Brasil traz à discussão temas que buscam aprofundar a visão integral do paciente através de uma abordagem que transcende a visão materialista reducionista do binômio saúde e doença. Nós hoje enfocaremos níveis conscienciais e esse binômio saúde e doença. Embasada na informação espiritual de que a maior parte das enfermidades humanas tem origem no psiquismo do ser imortal, como o nosso predecessor informou e muito bem feito, né? A obra aborda, entre outros temas, a contribuição de Allan Kardec à ciência, a crença em Deus e sua repercussão na saúde, a ação do pensamento sobre a saúde, e isso é de capital importância, e realça a necessidade de um novo olhar no diagnóstico e no cuidado integral do paciente.
Os transtornos mentais tão prevalentes no homem do século XXI, que já deveríamos tê-los vencidos, a benfeitora enfatiza isso, também são aqui discutidos, correlacionando seus conhecimentos científicos com a ótica espírita, este viés que nos ilumina. Depressão, suicídio, dependência química, anocresia são alguns dos assuntos que você encontrará neste livro, que busca integrar os atuais conhecimentos da ciência à dimensão espiritual do homem, né? Então, nós estamos aí projetando exatamente esse trabalho feito pela AMBIA Brasil. Uma outra parte do preâmbulo é esta obra que nós encontramos, que é realmente excepcional, de visão budista, né? Os senhores estão vendo à minha esquerda, o último, lá à esquerda, é o homem mais feliz do mundo, né? Considerado o homem mais feliz do mundo, Mathieu Ricard. Escreve junto com essas duas outras sumidades, querida, eles se isolam e escrevem a obra, que é realmente extraordinária. Tiramos um pequeno trechinho do que o Mathieu Ricard diz para nós. A consciência se manifesta plenamente quando associada a um corpo integrado e a um meio ambiente físico e social. Senão, tem jeito. Um cérebro que permanece dentro de um vidro seria incapaz de conceber o mundo. Ele tem umas tiradas excepcional. Deixou tudo para trás, tornou-se monge e é considerado o homem mais feliz do mundo, né? Nós temos a obra, ela é realmente excepcional. A inspiração que nos motivou realmente a ousar estar aqui hoje. Que reconhecemos as nossas deficiências, né? Todos nós as temos, nos esmeramos e vimos que encontramos algumas certas dificuldades, mas a inspiração está nos conduzindo para que a gente possa fazer o melhor possível. Disse Jesus, um homem fez um banquete e depois de tudo preparado enviou seu servo para chamar os convidados. Possivelmente nós poderíamos ir embora, porque aqui nós já sabemos por que estamos doentes. Aqui a gente já sabe por que está doente. O servo foi ao primeiro e disse-lhe, meu senhor te convida para o banquete. E a proposta crística é todo dia, vem hoje trabalhar na minha vinha. É todo dia eu escuto isso dentro da acústica da minha alma, né? O homem respondeu, uns negociantes me devem dinheiro, eles vêm à minha casa esta noite e eu tenho que falar com ele. Peço-te que me dispense de comparecer ao jantar. O servo foi até o outro e disse, meu senhor te convidou. Este respondeu, comprei uma casa e marcaram um dia para mim, não tenho tempo para vir. Qualquer identificação com esses conceitos não é mera coincidência entre muitos de nós, né? Eu não tenho dúvida, sem julgar quem quer que seja. E o servo foi a outro e disse-lhe, meu senhor te convida. E este respondeu, um amigo meu vai casar-se, e eu fui convidado para preparar a refeição. Não posso atender, favor dispensar-me. O servo foi a outro e disse, meu senhor te convida. É que todos somos chamados. Este respondeu, acabo de comprar uma fazenda, estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e comunicou ao seu senhor. Os convidados ao banquete pedem que os dispense de comparecer. Disse o senhor ao seu servo. Em outras versões da parábola, o senhor é um pouquinho mais rígido. Aqui ele é mais específico, mais psicológico. Vai pelos caminhos e traze os que encontrares, para que venham ao meu banquete. Mas, e aqui... para todos nós agora, os compradores e negociantes não entrarão nos lugares de meu Pai. Pois bem, a outra inspiração vem também da própria benfeitora Joana de Ângeles. A visão transpessoal do êxito e do fracasso está íncita na pessoa interior, real, a criatura harmonizada consigo mesma, com as outras pessoas, com a natureza e a vida, em perfeito equilíbrio. Êxito é encontro, enquanto fracasso é domínio pelo ego. O êxito gera paz,
O fracasso inquieta. Autoanalisando-se, cada qual se descobre, assim dando-se conta do triunfo ou do insucesso, podendo recomeçar para alcançar o êxito. É para isso que nós recomeçamos todos os dias, e a benfeitora acentua porque ela tem autoridade moral para tal. Nunca o fracasso. Confesso, meus queridos irmãos, que nesses anos todos, mais quase 40 anos que o Consolador nos albergou, nunca me deparei com um texto tão excepcional como essa série psicológica, realmente extraordinária, para trabalhar uma questão da nossa obra fundamental, a principal, que é a 9:19, né? Sem dúvida. O livro vermelho de Jung, olha o que ele diz: cada passo para mais perto da minha alma, talvez seja isso que nós não queremos nos auto-enfrentar, estimula o riso de deboche de meus demônios internos. E a benfeitora vai no contraponto em cima: você pode vencê-los. Mas para isso nós vamos ter que trabalhar uma coisa que os benfeitores espirituais dizem que nós não temos: vontade. Está lá no livro dos Espíritos, muito certo isso, né? Pois bem, preâmbulo feito, esta é a proposta que nos fizeram e nos solicitaram que trabalhássemos: a conquista da consciência nos processos saúde-doença. A ciência do infinito e a sua proposição mais profunda. Não podia ser diferente. Qual o meio prático mais eficaz? E a gente acentua sempre o meio prático mais eficaz, porque o codificador, ele percebeu que o tempo dele era pouco. Ele trabalhou em torno, se o Enzo já me falou, 13, 14 anos, por aí, né, Enzo? E ele notou que ele não deve ter nem dormido, porque o texto que o benfeitor escreve para nós, na obra codificada, é muito denso. Ele não deve ter dormido para fazer tudo o que fez para nós. E essa questão sempre nos atormentava, do meio prático mais eficaz. Ele pedia urgência, ele não queria perder tempo. Que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. E aí os espíritos não disseram um monte de coisa que nós fazemos aí e que não fazemos a principal. Olha o que eles disseram. Dizem para nós o seguinte: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Está aqui o meio prático mais eficaz. Não é muita coisa que a gente faz, é isso aqui que a gente não faz, né? Com exceções raríssimas, sem dúvida. Um dos pilares da filosofia de Sócrates, que foi o Sócrates que divulgou isso depois que ele passou pelo templo de Delfos, né? Fundamenta-se na mensagem que se encontra na entrada do templo do deus Apolo em Delfos, que está lá: conhece a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achar primeiro dentro de ti, isso já está lá. Dos sábios, dos 7 sábios da Grécia Antiga, não acharás em lugar nenhum. Já está lá. E a gente fica, né, perdendo tempo aí com outras coisas. O que restou lá do templo de Delfos, né, o nosso Sócrates, a nossa obra fundamental, e uma tirinha da nossa querida Mafalda, que ela disse assim: conhece a ti mesmo, bom conselho. Mas aí a gente vê como é que ela diz: mas hoje não me apetece fazer turismo dentro de mim, né? Porque quando a gente começa a olhar para dentro, entendeu? A gente toma um choque. Meu Deus, porque até então a desgraça da nossa vida era culpa dos outros. E agora eu estou vendo que não é não. Não é não, né? Então a gente começa a se chocar. Bem, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. Isso aqui é um depoimento muito pessoal, porque essa questão me foi traduzida há mais de 30 anos e eu fiquei com isso na cabeça. Hoje eu vou compartilhá-la novamente, né? Não, cumpre de fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. E um benfeitor querido, ele nos traduziu de maneira que eu entendesse para o resto das minhas existências, né? Ele disse o seguinte: não somos responsáveis só pelo mal que fizermos,
mas também por todo o bem que deixarmos de fazer e as consequências do bem não feito. Eu tenho saída? Eu tenho saída? Faz 30 anos que eu estou refletindo em cima disso aqui, né? O século XXI, meus irmãos, será espiritual ou simplesmente não será? A frase foi atribuída ao filósofo André Malraux, escritor e filósofo francês. Ele desmentiu a autoria, mas nunca contestou o conteúdo da afirmação, porque ela é verdadeira. Quais são as principais características da busca espiritual no dia de hoje? Olhem só, né? Interessante a gente compartilhar isso. Mergulho, mas mergulhar onde? Então vamos ver. Como fazer esse mergulho interior em busca de respostas e principalmente em busca de si mesmo? No início é preciso entender uma coisa com a qual a religião e a ciência moderna concordam inteiramente. O ser humano é uma síntese de todo o universo. Esteve aqui há pouco tempo atrás o Mansani de Mello contando a respeito do que está no micro, está no macro e vice-versa dentro da estrutura quântica. Ele é um microcosmo que abriga em si todas as leis e todas as propriedades, todas as possibilidades e todo o mistério do macrocosmo. Além disso, é um microcosmo dotado de um certo grau de consciência. Dizem por aí que os nossos gênios têm 10%. O resto está em torno de 3,5%, alguma coisinha assim de nível consciencial, né? E no fundo da consciência individual existe uma voz que nos fala quando nos dispomos a ouvi-la. Interessante. Essa voz é capaz de responder a todas as perguntas, não dando todas as respostas de uma vez, senão a gente pirava, né? Mas sim fornecendo uma a uma à medida que dela tenhamos necessidade. Aquilo que foi acordado na dimensão espiritual, meus irmãos, aquilo vem à tona. Tem coisa que não vai vir mesmo, mas o que foi acordado vem. Essa voz é aquilo que todos os sábios de todos os tempos conheciam pelo nome de Deus interior. E que os modernos psicólogos, cada vez mais próximos do sábio da antiguidade, chamam agora de eu superior, o self da psicologia analítica de Carl Gustav Jung. Diz que quando o cientista chegar no topo da montanha, vai encontrar um místico aguardando. Digo, que coisa interessante, né? Que coisa interessante. Mas a união da ciência e da espiritualidade. Pois bem, estabelecer um diálogo inteligente com o próprio self, o ego, enfim, deixar de ser ditador e começar a ser servidor de si próprio, é o objetivo fundamental de todas as religiões e psicologias verdadeiras. Muitas técnicas foram criadas, o próprio Laudelino acabou de falar aqui, ao longo dos milênios e pelas diferentes civilizações para ajudar as pessoas a chegar lá. Uma delas, por exemplo, que está lá no final do livro Vida, Desafio e Soluções, é a meditação. A benfeitora, então, enfoca a meditação de uma maneira que a gente desconhecia, né? Marquinho tem uma palestra, Marco Padovan tem uma palestra sobre isso maravilhosamente bem. Que não significa, como muita gente acredita, ficar refletindo longamente sobre um tema ou outro. Meditar, olha só o conceito, significa serenar a mente. Quase sempre uma infatigável tagarela, né? Acalmar as emoções e relaxar os músculos para que a pessoa possa se recolher no interior de si mesma, no centro de sua mente e do seu coração, onde habita o eu superior. Trouxemos mais uma imagem também interessante, que a benfeitora fala desse livro Cérebro Triuno, e isso ela aborda também na obra Triunfo Pessoal. Diz ela para nós que a concepção do cérebro triuno, como efeito natural do próprio desenvolvimento do agente de utilização dos seus imagináveis recursos, atende às necessidades da evolução do espírito, que poderá recorrer a seus intrincados mecanismos de delicadíssima tessitura para alcançar os patamares mais elevados da felicidade. No livro Desperte e Seja Feliz, há um capítulo que o Dr. Mauro Carvalho dorme com ele. Chama-se o médico interno. Tudo a ver com essa questão aqui, né? Então, o material a gente tem realmente à nossa disposição. E o nosso querido
Enzo Urbana nos sugeriu que colocássemos a relação com a obra de André Luiz no Mundo Maior, que está lá também, esse trabalho muito bem feito. Pois bem, conceitos racionais e desdobramentos iluminativos. A consciência, meus queridos, na sua realidade, é fator extrafísico. Não faz muito tempo lá na nossa academia, um dos professores falou que a consciência é produto do cérebro. Eu quase desencarnei, mas eu tive que me aguentar. Eu tenho que me segurar, né? Entendeu? E aqui o que diz a benfeitora é fator extrafísico, não produzido pelo cérebro, ao oposto. Entendeu? Se ele sabe disso, ele desencarna, né? O professor. Pois que possui os elementos que se consubstanciam na forma que se lhe torna necessária a serialização. E a benfeitora chama de essa energia pensante, preexistente e sobrevivente ao corpo, evolve através das experiências reencarnacionistas, que lhe constitui processo de aquisição de conhecimento e sentimento. É para isso que nós estamos aqui, o processo de aquisição de conhecimento e sentimentos de si próprio, até lograr a sabedoria. Enquanto nós não formos sábios, em verdade te digo que não sairás de lá. Isso está no texto evangélico. Como consequência, faz-se herdeira de si mesma, utilizando-se dos recursos que amealha e deve investir para mais avançados logros, etapa a etapa. Eu me lembro muito bem que certa vez falei com um amigo espiritual, disse, consegui a duras penas, estou vencendo aquela tendência negativa. Aí ele disse, fica sossegado. A benfeitora disse que assim que você vencer essa, vem outra em nível maior. E dito e feito. Não tem como fugir, né? Nós vamos avançando assim. A doença não é mais do que um sintoma do desarranjo do espírito, em sua realidade dela portador, né? A saúde produz para o bem e para o progresso da sociedade, sem compaixão pelos mecanismos de evasão e pieguismo comportamentais vigentes. Realizadora, propele a vida para suas comiadas e vitórias, sem parar nas baixadas desanimadoras. Então a gente vai fazendo aqui um trabalhinho de um relacionado com o outro para poder concluir a nossa ideia. A consciência expressa-se em uma atitude perante a vida, um desvendar de si mesmo, de quem se é, de onde se encontra, analisando depois o que se sabe e quanto se ignora, equipando-se de lucidez que não permite mecanismo de evasão da realidade. Não finge que sabe quando ignora, tampouco aparenta desconhecer se sabe. Isso aqui é um exercício de humildade profundo, né? Trata-se, portanto, de uma tomada de conhecimento lógico. A doença, todavia, é resultado do desequilíbrio energético do corpo em razão da fragilidade emocional de quem? Do espírito que o aciona. Os vírus, as bactérias e os demais micro-organismos devastadores não são os responsáveis pela presença da doença, porquanto elas se nutrem da célula quando se instalam nas áreas em que a energia se debilita. Olha que coisa extraordinária. Causam fraqueza física e mental, favorecendo o surgimento da doença, por falta da restauração da energia mantenedora da saúde. Os medicamentos matam os invasores, mas não restituem equilíbrio como se deseja, se a fonte conservadora não irradia a força que sustenta o corpo. Eu nunca vi lógica mais profunda que essa. Procuramos em todos os tratados que a humanidade conhece, isso aqui é uma síntese excepcional a respeito da doença. Assim, diz a nossa querida benfeitora, a saúde psicológica decorre da autoconsciência, da libertação íntima e da visão correta que se deve manter a respeito da vida, das suas necessidades éticas, emocionais e humanas. Viktor Frankl só saiu do campo de concentração porque ele conseguiu entender o sentido da vida. Perdeu toda a família assassinada naquele campo de concentração. E ele veio à tona, conseguiu sobreviver e ainda nos legou a ciência da logoterapia, que é a ciência que procura entender o sentido da vida, né? Quando a gente encontra o sentido, a coisa fica diferente.
A aquisição da consciência, meus irmãos, é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono, na força aglutinadora das moléculas, no mineral, a sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência e a razão no homem. Nessa jornada automática, funcionam as inapeláveis leis da evolução em a natureza defluente da criação. Aqui a benfeitora desdobra a questão 540 da nossa obra fundamental, que é excepcional. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ele próprio, o arcanjo, começou pelo átomo, né? Então ela desdobra isso. A gente vai fazendo uma ponte e vai compreendendo isso. Proposta dela, volta à base. Volta à base. As causas profundas das doenças, portanto, estão no indivíduo mesmo, que se deve autoexaminar, autoconhecer-se, a fim de liberar-se desse tipo de sofrimento, né? A obra é plenitude, o último capítulo da obra é libertação do sofrimento. Ninguém deu bola para o capítulo da benfeitora. O que ela fez? Ela escreveu um livro. E disse que se nós não assimilar, ela vai escrever uma enciclopédia. É coisa impressionante, ela dá toda a estrutura. Vitória sobre a depressão, desconhecemos o livro, Vitória sobre a depressão. Coisa séria, e está lá todo direitinho especificado para nós. Bem, a saúde resulta de vários fatores que se conjugam em prol da harmonia psicofísica da criatura humana. Procedente do espírito, a energia elabora as células e sustenta no ministério da vida física, assim atendendo à finalidade a que destinam, irradiando-se por meio de quem? Do corpo espiritual, do perispírito. Fomenta a preservação do patrimônio somático, do corpo físico, ao qual oferece resistência contra os agentes destrutivos, em cuja agressão se engalfinha em luta sem cessar. Nós já vimos isso e ela acentua em outro momento, agora em momentos de saúde e consciência. Ela tem uma mesma pedagogia de Jesus, vai repetindo, até que a gente assimile a coisa. Essa consciência condutora, certamente a ele preexistente e sobrevivente, ao corpo físico, é o si eterno, o espírito imortal, realizando inúmeras experiências da evolução, trabalhando em cada uma delas os valores que lhe jaz interiormente, que é a imago Dei, a imagem de Deus, Deus em nós, né? Sendo a enfermidade, a doença, o resultado da desarmonia vibratória dos órgãos que compõem a maquinaria orgânica, permitindo a proliferação dos elementos destrutivos, todo o trabalho de regularização deve partir da energia para o corpo, do espírito para a matéria. Por isso a necessidade do autoconhecimento. É fundamental disso, né? Do autoconhecer-se. A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar. Equilíbrio mental, harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. E olha o que diz a benfeitora agora. Quando um desses elementos deixa-se de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Olha onde temos que trabalhar: o equilíbrio mental, a harmonia orgânica e o ajustamento socioeconômico, né? Aí nós vamos lá para 909, que fala da felicidade relativa que cada um de nós pode ter no mundo, principalmente no mundo de expiações e provas, né? E os benfeitores dizem que é a posse do necessário, a consciência tranquila e a fé no futuro. Tenha todo o dinheiro do mundo, tenha dinheiro nenhum. Eu posso estar bem enquadrado dentro dessa estrutura. O despertar da consciência, saindo da obscuridade, do amálgama do coletivo para a individuação, é acompanhado pelo sofrimento. Qual parto que proporciona o desabrochar da vida, porém sob o guante ainda inevitável da dor. Faz parte do processo, né? O leito de enfermidade, de doença, é lugar para curadas meditações, estabelecimento de metas, que a agitação do cotidiano em outra situação não permite.
Se tu não consegues refletir nesta loucura, olha o que propõe a vida para nós. Leito de enfermidade. É uma proposição. Então é bom a gente começar a repensar muita coisa, né? A saúde da criatura humana procede do ser eterno, vem das experiências em vidas anteriores, conforme ocorre com as enfermidades kármicas. No entanto, dependendo da consciência, nível consciencial, do comportamento, da personalidade, da identificação do ser com que lhe agrada e com aquilo que se apega na atualidade. Muitas vezes o indivíduo sai com uma programação, nós sabemos que o próprio nosso querido Raul possivelmente não tinha programado criar o Remanso Fraterno, mas a influência da convivência com Divaldo Franco foi taxativo. O que aconteceu? Modificou-se até o padrão da existência dele. Ele poderia ter desencarnado cedo e está aí conosco até agora. Aí alguém diz, mas ele está passando por uma prova profunda. Digo, essa é outra questão, eu não posso entrar no mérito. Mas que ele modificou a sua estrutura de vida, não tenha dúvida, né? Então a gente pode fazer isso também. Ninguém foge da própria consciência, que é o campo de batalha onde se travam as lutas de reabilitação ou os enfrentamentos da regularização de atitudes malsãs. O Evangelho diz que é para nós nos ajustar, reconciliar o mais depressa possível com os nossos adversários interiores, sem sombra de dúvida, né? Interiores. Doença em qualquer circunstância é prova abençoada, né? E prova, nós já aprendemos com o professor Enzo Urbana, que são experiências, né? Exceto quando mutiladora, alienante, limitadora, aí constitui uma expiação oportuna, uma possibilidade de reaprendizado, em que as soberanas leis utilizam-se para promover os calceta, que de alguma forma somos quase todos nós. Quando a benfeitora diz somos quase todos nós, eu saio fora, eu costumo dizer, eu não estou, né? Mas em outro momento ela diz assim, não há inocente entre nós. Aí a gente volta. Tem jeito, né? Tem jeito. A verdadeira saúde não se restringe apenas à harmonia, ao funcionamento dos órgãos, possuindo maior extensão, que abrange a serenidade íntima, o equilíbrio emocional e as aspirações estéticas, artísticas, culturais, religiosas. Eu fico olhando muitas vezes aqueles monges no Tibete, eles zeram o nível de pensamento. Aí alguém me pergunta, como é que ele consegue? Digo, ele vem treinando há muitas existências, não é de agora. Ele consegue ter equilíbrio, caindo o mundo e o cara está zen, entendeu? Porque conhece as suas possibilidades, né? O nosso Richard Barrett diz que nós temos, a nível de desenvolvimento de liderança, 7 níveis de consciência. Mas o que nos interessa mesmo é o que a benfeitora traz aqui, que o Robert D. Hoppe, citando George Gurdjieff, ele fala desses níveis de consciência, que é consciência de sono sem sonhos, de sono com sonho, de sono acordado, de transcendência do eu e de consciência kármica. Aqui a benfeitora trabalha muito bem cada um desses níveis, nós vamos compartilhar. Primeiro nível, vamos ver onde é que a gente se encaixa aqui, né? Aqui dá para a gente se encaixar, é didaticamente perfeito. Quando se transita no sono sem sonhos, apenas os fenômenos orgânicos automáticos se exteriorizam, assim mesmo sem o conhecimento da consciência. Tais, ainda bem, né? Respiração, digestão, reprodução, circulação sanguínea. Como se estivesse anestesiada, ela não tem ação lúcida sobre os acontecimentos em torno da própria existência. E a ausência de vontade do indivíduo contribui para o seu trânsito lento do instinto aos pródromos da razão. Estamos aqui ou não? Acho que não, né? Acho que a gente já está mais avançadinho um pouquinho, né? Vamos ver então. No segundo nível, o sono com sonhos. Ele libera clichês e lentamente incorpora-os à realidade, passando pelas fases dramáticas, os pesadelos, os pavores, para os da libido, a ação dos estímulos sexuais e os reveladores que dizem respeito à parcial libertação de espírito quando o corpo está em repouso.
eu acho que nós já estamos um pouquinho também mais avançados. Nós estamos aqui transitando daqui para o terceiro. Vamos ver o terceiro. O desenvolvimento da consciência atinge o terceiro nível, o de sono acordado, no qual a determinação pessoal aliada à vontade conduz o ser aos ideais de enobrecimento, à descoberta da finalidade da sua existência, às aspirações do que lhe é essencial, ao autoencontro, à realização total. Estamos aqui? Estamos do segundo para o terceiro. Então, por isso que muitas vezes a gente estamos entre 3,5 e 5, mais ou menos por ali, de nível consciencial. Naturalmente, a partir daí, ascende ao quarto estado, que é a descoberta da transcendência do eu. A identificação consigo mesmo, com a consequente liberação do eu profundo, realizando a harmonia íntima com os ideais superiores, seu real objetivo psicológico existencial. Então, aqui está o nosso real objetivo psicológico existencial, realizando a harmonia com os ideais superiores, né? Então, nós já estamos também vendo essa possibilidade, ascendendo a isso. A superação dos conflitos, das angústias, a desidentificação dos conteúdos psicológicos afligentes permitem a iluminação. E a próxima é a meta da vinculação com a consciência cósmica. Está um pouquinho mais distante, mas nós vamos ter que chegar lá também. E a benfeitora diz para nós que nem sempre, porém, o homem e a mulher conseguem alcançar esse nível ideal. Fenômeno que, não obstante, será realizado através das reencarnações, que lhes permitirão a vitória sobre os karmas negativos e, mediante as leis de causa e efeito, passo a passo, em esforço contínuo, poderão fazê-lo, né? Ela está falando porque ela sabe o que está dizendo, sem sombra de dúvida. Essa é a meta mesmo. Uma das coisas que eu tenho verdadeira predileção é esse prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que sintetiza essa proposta toda do Consolador. E eu tirei um recortezinho só que a gente estuda bastante. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Olha o verdadeiro sentido que as coisas têm que ser restabelecidas. Dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso é maravilhoso, né? Isso é o próprio Espírito de verdade que fala para nós. E a benfeitora chancela a questão da seguinte maneira: sem veleidades e especialista em psicologia profunda, o nosso é o contributo sincero de quem crê na excelência da doutrina espírita, que atualiza o Evangelho. Graças aos postulados apresentados pelos Espíritos iluminados, ao iminente codificador, egrégio codificador Allan Kardec, que muito bem soube fixá-los na obra incomparável de que se fez responsável. A benfeitora chama a obra do codificador de incomparável. Isso é verdade, né? Muito bom. Pois bem, chegamos então nos requisitos imprescindíveis para o autoencontro, que vão nos propiciar definitivamente o estabelecimento da saúde integral. É uma síntese também da obra da série psicológica. No Ser Consciente, no prefácio, a benfeitora nos chama a atenção para isso. Faz imprescindível alguns requisitos para que seja logrado o autodescobrimento, o autoencontro, com a finalidade de bem-estar e de logros plenos a saber. Olhe que ela vai dizer para nós como é que nós vamos fazer esse processo. Insatisfação pelo que se é, ou se possui, ou como se encontra. Se nós tivermos assim, é um bom motivo. É um bom motivo. Desejo sincero de mudança. Temos isso? Se a gente tiver, outro bom motivo. Persistência no tentame. Disposição para aceitar-se e vencer-se. E capacidade para crescer emocionalmente. Se nós tivermos assim, são motivos muito interessantes para a gente fazer o autoencontro, e que ela chama de inevitável. Nós vamos ter que passar por isso, né? A outra proposição,
aí agora vem do livro Vitória sobre a Depressão, ela diz para nós, cada espírito é responsável por tudo quanto lhe acontece. Eu digo, meu Deus, pude de que jeito? Se pretendes bem-estar, saúde e alegria, envolve-te na luz do amor, edificando-te interiormente através do cultivo dos pensamentos superiores, não te permitindo angústias desnecessárias, ansiedades injustificáveis, medos sem lógicas, solidão egoísta. Esses dias eu vi um menino da emissora de rádio, uma FM, perguntou para o ouvinte, o senhor não vai oferecer a música para alguém? Ele pediu uma música. Aí ele falou, não, é só para curtir. Eu digo, meu Deus, até nisso o cara é egoísta. Não podia oferecer a música para alguém? Até nisso, nas coisas mais pueris. Né? A gente enxerga, eu não via isso, agora eu estou vendo. A gente vai adquirindo uma certa percepção. Entrega-te a Deus e nele confia integralmente, certo de que nunca estarás a sós. E aqui a benfeitora acentua, nem mesmo quando dele te apartes, porque o seu amor vige em todo lugar e mantém a harmonia do universo. Aonde é que a divindade não está? Aonde que não está? Podes, portanto, adquirir a saúde e preservá-la se te resolveres por ser feliz e te empenhares na execução do programa iluminativo que te diz respeito. Né? Jesus tem um verbo, nós vamos ver, imperativo, levantar. Já viram que Jesus tem um verbo levantar? E o verbo kardeciano que nos é imposto é extraordinário também, praticar. Já viram que tem um verbo interessante, né? Pois bem, aqui ela enfoca alguma coisa sobre o sistema endócrino e ela diz, influenciam poderosamente a vida mental algumas problemáticas de natureza orgânica, especialmente quando diz respeito ao sistema endócrino, em face dos hormônios secretados por alguma das glândulas que o constituem. Entretanto, mesmo nesse caso, estamos diante do espírito que, ao reencarnar-se, gerou os condicionamentos propiciadores ao processo de resgate do passado e da construção do futuro. Se eu não fizer nada a meu favor, se eu não modificar a estrutura do bem que eu tenho que fazer, esse processo vai acontecer, meus irmãos. Eu saí de lá com essa ficha kármica, eu preciso me mover, fazer alguma coisa, como o Raul fez, modificou seu processo evolutivo, modificou. Não seja, portanto, de estranhar-se essa interação mente-corpo, corpo-mente, constituindo um binômio perfeito no programa de saúde e doença. Isto porque o espírito é o ser responsável pelo corpo de que se utiliza no processo da evolução. Pensa bem e estarás edificando a harmonia perfeita de que desfrutará no futuro. Atitudes renovadas, o capítulo 4, a benfeitora acentua pensamento e bem-estar. No final do capítulo, ela diz assim, quando o homem controlar o pensamento, ele vai descobrir o fogo pela segunda vez. Digo, meu Deus do céu. Aqui está, porque ela está falando. Né? Além disso, o livro é Convites da Vida. Maravilhoso, maravilhoso. Melancolia, inquietação em festival de sofrimento. Neurose, psicose, clamando a patética das dores. Como é que pode? Enfermidades do corpo, da mente e do espírito em compacta carga sobre os ombros humanos. Enfermos e hipocondríacos em tormento incessante. Não obstante as conquistas da inteligência e os êxitos da cultura nos múltiplos campos do conhecimento, débeis são as colheitas da paz. Estamos chegando em Marte e não sabemos quem somos, é um paradoxo. É um paradoxo e não estamos nem aí para a coisa. Triunfos externos convertidos em amargas derrotas íntimas. Glórias e aplausos silenciados na amargura das duras soledades. Tributos ao gozo em rios de sofrimentos. Poder, abastança e a miséria espiando em desespero. Eu não sei se vocês já viram aquela imagem lá no Rio de Janeiro, daqueles edifícios enormes em uma favela aqui. Já viram ou não? Aquilo me deixa atormentado, né? No entanto, a saúde buscada com avidez e pouco possuída é de fácil aquisição. O mais poderoso contágio que existe ainda é o da saúde. Olha que coisa. Saúde, todavia, de dentro para fora, que produz equilíbrio e consolida a tranquilidade.
na preocupação de adquirir os valores transitórios que vão ficar aqui. Conheço o caso de pai que deixou herança vultuosa para filhos e viu do outro lado eles se matarem por ela. Conheço o caso pessoal, né? Na preocupação de adquirir os valores transitórios, o homem desdenha a edificação interior, desconsiderando a capacidade íntima de produzir para a vida os tesouros incorruptíveis do espírito. De que vale o ser humano ganhar tudo, né? Ganhar fortuna, essa coisa toda, e perder a sua existência, sua programação reencarnatória? Pensamentos salutares, disciplina e comedimento de ações, exercícios oracionais, otimismo e auxílio fraterno desinteressado são poderosos e eficientes meios de ajustar e produzir a saúde nos painéis da mente e do espírito. Olha a dica: a se refletirem posteriormente no psiquismo, no sentimento e no corpo, transferir, né, uma coisa para a outra. Se quiseres, disse o necessitado a Jesus, e querendo o Senhor atendeu, porque Jesus nos escaneava. Muitos não foram curados, não. Lembramos dos leprosos? Eram 10, só voltou um e era estrangeiro, era um samaritano ainda para agradecer. Aquele possivelmente tem atingido a cura. Se quiseres e envidares esforços, adquirirás a saúde, palmilhando o caminho da fé enobrecida, que, em te falando da imortalidade, oferece-te os imprescindíveis recursos para a perene aquisição da vida total. Está lá na nossa obra, Convites da Vida, né? Pois bem, meus queridos, depois dessa terapia de choque, particularmente para nós, a saída, sem dúvidas, a proposição crística, queres tornar-te são, continua em plena vigência. E a solução não pode ser outra: levantar, cultivar, suportar, tomar o catre nas costas e andar. E muito. Que a infinita misericórdia nos abençoe cada vez mais, e que essa proposta trazida pela benfeitora Joana de Ângeles, vinculada realmente à doutrina codificada por Kardec e a Jesus, possa nos fazer refletir muito em torno desses fundamentos. Muito obrigado. Queridos amigos, boa tarde a todos. Que a paz de Jesus nos envolva a todos nesse lindo dia de hoje. Herbert Benson, um dos maiores estudiosos da mente na atualidade, com mais de 200 bibliografias a respeito do assunto, nos apresenta uma mesa de um tratamento na proposta terapêutica, nessa terapia para os transtornos físicos, mentais, emocionais. E nessa mesa ela estaria alicerçada sobre 3 pés: um tratamento conservador, um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico. Essas 3 opções seriam as opções que sustentariam essa mesa, aonde, se nós tirássemos qualquer parte desses pés, a mesa tombaria. Ele relata em um dos seus casos, ele, como um grande estudioso da mente, mas também cardiologista, relatava que um dia, estudando a resposta do relaxamento, que realizava uma mudança na movimentação da cadeia proteica do gene do indivíduo pelo controle dos pensamentos, ele um dia caiu em casa. Caiu, teve uma fratura de 2 costelas, de uma delas acabou formando um pneumotórax. E nesse pneumotórax ele estava deitado no chão, sentindo borbulhar nas suas respirações, e ele pensou consigo mesmo: por mais que eu queira fazer as minhas reflexões, meditações ou terapêuticas mentais, se eu não for atendido rapidamente, eu morro. A trazer justamente que essa mesa não se sustenta se ela não tiver levando em consideração esses 3 pés. Só que ele apresenta nessa terapia conservadora múltiplas facetas de uma terapia desses transtornos. Hoje, grande parte
daqueles que estão vinculados na área da saúde ainda estão vinculados a uma terapêutica de um controle sintomático, de um controle dos sintomas que o paciente chega apresentando na clínica, de relatos físicos ou emocionais, para tentar muitas vezes um controle com a terapia conservadora através da base medicamentosa, sabendo da ação do medicamento na célula, no corpo físico e de que maneira aquele medicamento irá controlar a regeneração daquela célula agora em enfermidade, em transtorno. Agora, quando nós pensamos o transtorno como uma terapêutica, nós estamos levando agora uma visão de uma terapêutica para tentar livrar-nos do transtorno. E nesse ciclo de transtorno terapêutico e de terapêutica para livrar do transtorno, nós não podemos esquecer do espírito imortal. André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos apresenta a estrutura mental das células. A dizer ele que eles, os desencarnados que estavam na colônia, nosso lar, estavam estudando a estrutura mental das células. E essa estrutura mental apresentando que as células, quando entram num processo reencarnatório, essa estrutura mental é controlada pelo espírito imortal. Que aquela célula que vai produzir o fosfato, ou que vai produzir o carbonato de potássio para a formação dos ossos, ela é controlada pela mente, ela é controlada pelo espírito imortal. A saber que nesse processo de formação, quando vai formando-se o zigoto e começam nas suas subdivisões, essas subdivisões é comandado diretamente pelo espírito imortal. E não poderíamos deixar de levar em consideração essa imortalidade, porque hoje conseguimos perceber que grande parte da academia já consegue diferenciar de maneira nítida cérebro de mente. E saber que o cérebro nada mais é do que uma grande glândula a traduzir os comandos dessa mente. E nós, quando começamos a refletir a respeito de um assunto mais profundo do que é a mente, sabemos que esses pensamentos que vertem do nosso diencéfalo cerebral, nesse fluido mental, nasce esse fluido através da vontade de um comando de um espírito imortal. Não conseguiremos entender uma proposta de que maneira o transtorno poderia ser uma terapêutica, porque se nós olharmos um transtorno a um corpo físico, esse transtorno não irá aperfeiçoar o meu corpo físico. Muitas vezes poderá mutilar o meu corpo físico. E que maneira o meu corpo estaria evoluindo com esse transtorno que o corpo físico passou? Se ele passa por uma enfermidade, há um exemplo oncológico, que possa me trazer vários processos de amputações, e olhar o meu corpo físico, olhar, mas que corpo evoluído é esse? Que terapêutica é essa? Se nós não tivéssemos uma visão que esse corpo físico nada mais é do que um vaso que abriga um espírito imortal, sim, em aprendizado, nas suas múltiplas jornadas. Que quando pegamos para compreender o Evangelho segundo o Espiritismo, entre as causas anteriores e atuais das nossas aflições, entenderíamos que todas as aflições que o nosso corpo físico passa são ocasionadas por tormentos e por transtornos, que o nosso espírito imortal ainda tem impregnado na sua intimidade. Não só por débitos, mas muitas vezes por ignorância, num processo evolutivo em que todos nós estamos. Não podemos esquecer que em 1857, Allan Kardec lança uma codificação, comandado pelo Espírito de Verdade, nos apresenta um livro com mais de 500 perguntas e respostas. Está ali lançado o Consolador Prometido, na primeira edição do Livro dos Espíritos, apresentando uma nova ciência capaz de estudar e tentar educar a alma a respeito dos seus princípios, compreendendo as suas leis que regem não somente as leis do corpo físico, porque para estudar as leis químicas existe a ciência da química, da biologia também existe o da biologia, porém a do espírito também existe a ciência espírita, que é o espiritismo. E ele lança, mas não podemos deixar de pensar
que Allan Kardec, em 1855, quando ele recebe o convite do Sr. Fortier, o seu grande amigo de estudos do magnetismo, para fazer uma visita e verificar aquelas mesas que saltitavam. Allan Kardec, até então professor Rivaio, pensava: mas se elas movem, é a eletricidade. Ou, no máximo, o magnetismo daqueles que veem e irradiam para a mesa. E quando aceita o convite do Sr. Fortier e vai na casa da Sra. Plaine Maisson e verifica que a mesa está saltitando, mas mais do que saltitar, veio apresentando uma resposta inteligente. E ele então faz uma pergunta: eu não posso conceber que uma mesa sem cérebros e sem nervos possa me apresentar uma resposta inteligente. E a mesa põe a saltitar, porque até então essas mesas saltitantes eram as grandes rodas de entretenimento da França. Mas a mesa saltita e apresenta uma resposta ao professor Rivaio, dizendo: mas não é a mesa, somos nós. Nós quem? Os espíritos que já viveram na Terra. Eureka! O professor Rivaio poderia ficar maravilhado: que notícia é essa? Então não morremos, o espírito vive. Mas na grande maturidade de professor Rivaio, ele pôde falar que, se essa mesa me traz comunicações de espíritos que já viveram na Terra, eu conheci na Terra pessoas geniais, mas também conheci pessoas estúpidas, idiotas. E eu não posso então acreditar em tudo o que essa mesa me fala. E começa, através do Espírito de verdade, todo um processo de codificação para que pudéssemos entender a essência do que é o nosso espírito, os porquês da nossa existência física, mas também espiritual. Hoje vivemos uma época onde cada vez mais a parte quântica vem ganhando grande avanço na medicina em que nós conhecemos. Mas com esse avanço, nós não acabamos tendo ainda a mesma maturidade que o professor Rivaio apresentava nos seus estudos, pois trata-se de um estudo novo. E nessa novidade, muitas vezes, nós ainda estamos atrás do fenômeno. Nós ainda queremos ver as mesas girantes, nós ainda queremos ver as curas. E hoje nós vemos o nosso ramo da área da saúde cada vez mais abarrotada de terapêuticas com propostas para tentar tratar a energia, os centros vitais, as funções quânticas, a mão quântica, o olho quântico, o magnetismo, e tentando propostas cada vez mais e mais a tentar dominar o mercado financeiro, em proposta de um tratamento da saúde energética e espiritual. E será mesmo que estaríamos tratando o espírito imortal? Trago uma reflexão. Lembro de um caso de um indivíduo que estava com uma problemática grave no estômago. E nessa problemática grave do estômago, que não estava obtendo nenhum tipo de cura terapêutica, ele resolve realizar então as terapias de vidas passadas. E nessa terapias de vidas passadas, da procura de tentar encontrar o porquê daquele sofrimento, ele se vê e sente o seu espírito em vidas passadas a tomar múltiplos comprimidos, num processo hipocondríaco grave. E ele vê e sente que aquilo é uma realidade para ele. E quando ele volta desse transe e reconhece que era ele que realizava todo aquele processo hipocondríaco na época em que vivia, ele reconhece então o porquê daquele trauma do estômago. E para surpresa, as patologias que estavam ocasionando o estômago se curam. Mas uma pergunta que eu faço: estaria o problema real curado? O transtorno daquele câncer estomacal, das úlceras, estaria curado com a lembrança que ele teve? O problema estomacal foi curado, mas quando nós reconhecemos que o transtorno real está no espírito,
O grande terapeuta é aquele que vai tentar questionar o indivíduo a dizer: por que será que você tomava tanto comprimido? Qual é a fuga? Qual é o trauma? Qual é o conflito real? Porque ali estaremos estudando diretamente a essência espiritual, nos seus conflitos somato-emocionais. Porque enquanto nós largamos as nossas bagagens dos traumas que vivemos, da nossa consciência para a inconsciência, a partir do momento que ela volta a bater no nosso ego, controlador dessa consciência, as sombras, se não tiverem o acesso, elas voltarão. Mas voltarão através de patologias psicossomáticas. E o corpo vai sofrer, mas vai sofrer para que a alma imortal possa refletir o porquê do sofrimento e não tentar a cura exclusiva do corpo. Eu lembro da passagem de Jesus, quando estava na casa de Simão Pedro, e naquele dia que ele abre a porta, aquela multidão na frente da casa de Simão, Jesus faz inúmeras curas, mas uma das curas grandes que foram reconhecidas foi a cura do paralítico de Cafarnaum, Natanael ben Elias, que desce, cai nos pés de Jesus. Jesus o cura. Ele enrola a sua esteirinha e sai andando. Imaginemos nós que reabilitação é essa. Um paralítico há tantos anos, uma imposição de mãos e aquelas pernas atrofiadas começam a mover. Lido com reabilitação, que maravilha seria essa? Aprender a impor as mãos e os paralíticos saírem andando. Anos e anos de uma terapia ou de musculação e terapias musculares para tentar ganhar um mínimo, às vezes, de uma lesão que poderia ter sido definitiva. Mas esse mestre colocou a mão e a cura foi realizada. Mas naquela mesma tarde, no final do dia, Jesus chorava. E Simão Pedro chegou para ele e falou: mestre, chora de alegria. Quantas almas nós salvamos? Quantas almas pescamos ao seu reino? Pois choro, mas choro de tristeza, porque aquela cega que foi curada, eu vejo ela jurando vingança. O paralítico está agora no bar, dizendo que vai beber até não mais sentir as suas pernas. Simão, você lembra do leproso? Ele está deitado agora em cama de meretriz, e dizendo que vai gozar dos prazeres da carne até a putrefação. Eu não vim colocar vinho bom em vasilhame sujo para que a vinagre. Eu não vim colocar remendo novo em trapo velho. Eu venho apresentar a cura real. E veja, na cura real proposta por Jesus, ele fala dos corpos que já haviam sido curados, mas que dentro daquele indivíduo ele continuava sendo leproso, dentro daquele indivíduo ele continuava sendo paralítico, e logo mais a problemática faria o seu ciclo e voltaria. Voltaria porque aquele grande problema ainda não foi resolvido. E quando nós pegamos nos problemas existenciais a refletir no livro dos médiuns, nós temos 3 fases: do arrependimento sincero, da prova e da expiação. Mas a última etapa, que é a reparação. Não basta arrependermos dos nossos conflitos, e não basta somente provarmos e expiarmos, porque a dor, o transtorno e o sofrimento é uma prova, é uma expiação, mas não é o suficiente para o espírito, porque o espírito está em aprendizado, o espírito precisa avançar os seus passos rumo ao infinito, rumo à perfeição, e para isso ele precisa reparar. A ciência espírita, reconhecida hoje sendo o consolador prometido, mas só consola porque esclarece. E que tipo de esclarecimento seria esse? 1857 anos depois da passagem de Jesus, quando Jesus fala após a Santa Ceia, que está em João 14, que vem trazendo realmente a revelação que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas também vai dizer: se vós me ameis, siga os meus mandamentos, que logo mais eu vos apresentarei o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que estará convosco para sempre. Mas nesse mesmo trecho, aonde ele se coloca como o caminho, a verdade e a vida, Filipe de Cesareia interrompe Jesus na sua fala
e diz: Senhor, mostrai-nos o Pai, e isso basta. E Jesus olha a Filipe e diz: mas como tu podes me pedir isso, vivendo tantos anos ao meu lado, Filipe? Pois tu não me conheces, porque se me conhecesseis, também conheceria o meu Pai. Porque eu e o Pai somos um, e tudo o que faço, não faço por mim, mas faço por vontade de meu Pai. Quantos de nós conhecemos a verdadeira proposta de Jesus? Dispostos a aprofundarmos os nossos conhecimentos científicos a respeito da matéria, dispostos a entender cada vez mais os avanços e evoluções do nosso espírito, mas quantos de nós estamos esquecendo o verdadeiro ensinamento simples daquele nazareno que veio da carpintaria e pôde nos deixar um legado a dividir a história antes e depois dele? Vivemos uma idade crítica, e que se a semente lançada do Espiritismo fosse colocada no solo da Idade Média, talvez nós não veríamos esse fruto florescer da árvore estrondosa que é hoje. A relembrarmos que o avanço que houve de uma ruptura da ciência contra a religião, porque até então a religião era a grande dominadora, em especial a Igreja Católica Apostólica Romana, dominando não só as leis materiais, físicas e sociais, mas também o verdadeiro representante de Deus na Terra. E quando Galileu Galilei apresenta a teoria do heliocentrismo a seguir as pesquisas de Copérnico, ele teve que negar a sua própria teoria para não ser morto. Sai dizendo no canto da boca, mas ela se move. Mas teve que negar a sua teoria do heliocentrismo porque a Igreja Católica Apostólica Romana não aceitava. E aceitava justamente que a Terra ainda era o centro do universo. Quando tem a queda de Bastilha, a Revolução Francesa se inicia em 1789, os princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade entram em vigência. E ali então, como fala o psicólogo e o filósofo pessimista Friedrich Nietzsche, nas suas grandes filosofias, a dizer: nós acabamos de matar Deus. A ciência está livre. Mas não podemos deixar de trazer o avanço de grandes figuras para chegar a essa ruptura, porque essa ruptura foi necessária para que a semente da ciência espírita pudesse ter um solo fértil. Nasce 1328, John Wycliffe, um dos primeiros reformadores da proposta da reforma religiosa. Ele, que vai tentando cada vez mais desafiar os princípios das bases da igreja a dizer, lembro de Jesus quando dizia: dai a César o que é de César, que nós não poderemos servir a Deus e a Mamon. Como poderia pregar o evangelho de Jesus nesses templos tão opulentos enquanto o nosso povo passa fome? Como posso realizar? As eram realizadas em latim. John Wycliffe foi o verdadeiro corajoso a realizar a primeira tradução da Bíblia para o inglês. Esse homem inspira um outro magnífico homem que nasce um pouquinho antes da sua desencarnação, 1369. Se forma em teologia, reitor de uma universidade, ganha a oportunidade de levar as suas pregações a Praga e vai levando o testamento, a boa nova, os pergaminhos de Jesus, inspirado justamente por Wycliffe, a trazer que o povo sim precisa entender Jesus, porque a partir do momento que ele entenda Jesus, ele vai entender o sentido da sua vida, mas em especial da sua vida não só de felicidades e céus, mas também dos seus sofrimentos e mazelas, porque ele vai entender o porquê Jesus se deixou levar ao Calvário. Ele vai entender o porquê Jesus e como Jesus realizou essas curas. Rapidamente, as igrejas
que esse nobre senhor realizava suas pregações começaram a abarrotar. O público cada vez mais grande a tentar ouvir, sedento daquelas palavras consoladoras. Esse homem rapidamente foi considerado herege pela Igreja Católica Apostólica Romana, e é chamado então para que pudesse ir a Constança apresentar a sua defesa, e ele vai livremente, pensando consigo: apresentarei a minha defesa, porque nada devo. A única coisa que faço é justamente pregar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus Cristo. E quando chega em Constança, rapidamente o cardeal lhe prende, lhe coloca numa cela imunda e úmida, e em pouco tempo ele desenvolve uma pneumonia. Já mais enfraquecido, é convocado para um concílio, o concílio de Constança, para tentar então agora ter um pouco da chance de poder falar. Mas essa oportunidade não chega. Mas em sua defesa, um dos seus seguidores, o imperador Sigismundo, coloca uma carta ao cardeal dizendo: conheço este homem, conheço Jean Rus, e este homem é inocente, porque Jean Rus vive e prega exatamente o que viveu o nosso Mestre Jesus. O cardeal interrompe imediatamente o concílio e vai ter uma conversa com o imperador. E quando chega frente a frente ao imperador, fala: como tu ousas a ficar ao lado de um herege, aquele que cometeu heresia contra a igreja? Não tens tu medo também de ser chamado às labaredas? O imperador, com um leve sorriso: mas as vossas ameaças de labaredas não me afetam na minha posição de imperador. Um cardeal com um sorriso um pouco mais largo a dizer: as labaredas não, mas a excomunhão sim. E não tenho dúvida que você, excomungado, seria ainda muito mais grave do que as próprias labaredas a queimar o teu corpo físico. O concílio é retomado, com o imperador sentado ao lado e vendo o seu amigo ser condenado à fogueira. E quando tem as suas mãos amarradas, ele consegue enfrentar o cardeal e dizer: mas a única coisa que prego é para que o povo reconheça que não é necessário ele ter nenhum representante, que ele pode comungar ao Pai diretamente, que ele não precisa, já não mais uma figura terrena para entrar em comunhão com Deus. Se o povo reconhecer que Jesus e entender os seus ensinamentos como mestre e como sim o representante de Deus na terra, eles já não mais precisarão de uma figura terrena. E o cardeal então o enfrenta dizendo: pois o único representante de Deus na terra é a igreja. Está condenado à fogueira. Ele toma um choque. Seria então maior do que o próprio Jesus. E um pouco antes das labaredas começarem a tomar o seu corpo, Jean Rus diz: hoje vós queimais o pato ganso, na tradução do seu sobrenome tcheco. Mas logo mais virá um cisne com asas tão largas que voará um voo tão alto que as vossas labaredas jamais poderão alcançar. E desencarna, cantando o cântico de Davi, segundo narram alguns biógrafos. Esse mesmo Jean Rus, que depois inspira Jerônimo de Praga, que depois inspira João Calvino, nascem os calvinistas, que sobre a inspiração desses homens mártires, vem Martim Lutero. E começa a grande reforma religiosa, e nessa reforma religiosa capaz de tirar o domínio desse representante de Deus na terra, e o vínculo da ciência está livre, para então vir brotar uma nova ciência, a ciência espírita. Mas vejam, porque quando assina sobre o nome de Allan Kardec, em 1857,
trata-se do mesmo homem, pois ali estava assinando Jean Rus, pois era o mesmo espírito. O Jean Rus agora é o cisne, Allan Kardec, voando voos tão altos que as labaredas não poderiam atingir. Mas a misericórdia da reencarnação é tão magnífica que para o livro dos Espíritos ser impresso, ele precisaria de um selo, um carimbo, ainda da permissão da Igreja Católica Apostólica Romana. E a maravilha é, esse livro é selado, porque a humanidade precisa conhecer e aprender essa obra. E quem sela a obra foi o mesmo cardeal que mandou queimar Jean Rus. Num processo evolutivo onde todos nós temos as múltiplas oportunidades para conseguirmos entender os nossos transtornos íntimos e conseguimos gradativamente, não só as provas e expiações, porque se passaram quase 500 anos, mas a reparação, o aperfeiçoamento, o avanço, a evolução, o transtorno irá nos evoluir, mas irá nos evoluir da maneira que nós possamos alavancar a nossa vida, através do esforço, através da vontade, através do autoconhecimento. Recordo-me da parábola do semeador. Permitam-me tentar narrá-la sobre o meu entendimento. O semeador saiu a semear. Parte das sementes caíram no caminho aonde vieram os pombos os pássaros e a comeram. Parte das sementes caíram em terreno pedregoso, aonde logo as raízes começaram a ganhar espaço, o caule brota, mas por não ter profundidade de terra, nos primeiros raios de sol, aquele caule seca. Parte das sementes cai em terra boa. As raízes vão fincando, vão ganhando espaço, vão ganhando firmeza. O caule brota, mas os espinhos gradativamente vão abafando a planta e logo mais, sem possibilidade de receber um raio de luz, também a planta morre. Mas parte das sementes caíram em terra boa. E ali, uma semente produziu 30 por 1, 70 por 1, 100 por 1. Uma das primeiras parábolas de Jesus, que ele, após narrar as parábolas, vai ensinar os seus apóstolos e a dizer que o homem que recebe a palavra de Deus, que recebe os ensinamentos que Jesus estava dando, e é aquele que não entende, mas é aquele que não tem a mínima vontade de entender. Religião, Deus, não, tenho tanta coisa para fazer, a minha vida é tão corrida, eu tenho tantos planos e tantos sonhos que depois eu vou ver que é Deus, quem foi esse Jesus, porque por enquanto me é confortável e eu não quero sequer pensar sobre a temática. É comparado com aquele homem que recebeu a semente em terra árida, que os pombos vieram e comeram. Aquele que recebe a semente em terreno pedregoso é aquele que recebe a palavra e diz: meu Deus, isso faz sentido, que coisa boa, eu consigo entender Jesus, eu consigo estar em comunhão com o Pai, eu vejo um sol, eu vejo uma árvore e eu consigo ver, é Deus. Mas amanhã eu já não tenho grande importância, a máquina da materialidade mantém ainda o comando da minha existência. Eu não tenho a capacidade de mudar a minha rotina. Eu me maravilho com a palavra, eu reconheço que isso pode mudar a minha vida, mas como Nicodemos, negando a imortalidade da alma perante Jesus, eu ainda não estou disposto. Posso, como? Entrar no ventre da minha mãe, reconhecendo todas as leis? Nós ainda fazemos de conta que não entendemos e deixamos para lá, e a árvore seca. Mas parte das sementes cai em terreno bom, ganham raízes, e o caule vai crescendo. Mas os vícios, a ganância, o orgulho, o egoísmo,
As facilidades do mundo vão cada vez mais tentando me desvirtuar de um caminho onde eu estava me projetando na unidade divina. E eu vou deixando cada um desses espinhos. A um novo shotzinho, a um novo trago, a um novo prazer, a uma nova sensação, a minha vida vai. E quando eu vou olhar para trás, eu vou perceber mais uma oportunidade perdida. Eu havia recebido uma semente boa. O solo estava preparado. Mas a sociedade, pela minha imaturidade e infantilidade, pôde abafá-la. E a planta não se desenvolve. Mas aquela semente que cai em terra boa, que pode produzir 100 por 1, todos nós temos essa semente. Quantos de nós, então, temos a capacidade de semeá-la? Às vezes não vamos produzir 100 frutos por 1, mas quem sabe 2. Quem sabe ver dentro de casa um amigo, um parente, que de repente você tenha tido a capacidade de colocar uma das sementes, e aquela semente, você ver um amigo e dizer, ele está produzindo 100 por 1, eu consegui produzir só uma, mas aquele que produz 100 veio da minha sementinha. Que honra não seria nós temos a oportunidade de sermos um semeador, nas nossas possibilidades, mas a recordar que todos nós temos as sementes do Espiritismo já vinculados na nossa alma, porque nós temos os princípios da doutrina espírita já fincados no nosso conhecimento. 6 sementes. Deus é único, é imortal. Deus é eterno, imutável, todo amor. A alma é imortal. A pluralidade das nossas existências. A reencarnação é algo real, cientificamente comprovado. A comunicabilidade entre os espíritos. A pluralidade dos mundos habitados. Jesus é o nosso modelo e guia. Temos essas sementes. Mas será que nós semeamos? E pensamos, sim, semeamos. Vamos fazer uma palestra, vamos fazer um estudo, e eu sou um semeador. Aí lembro de Humberto de Campos, irmão X, por psicografia de Chico Xavier, quando nos apresenta um espírita com verbo inflamado, palestras magníficas, um grande professor dentro da sala de aula da casa espírita, sempre disposto a um atendimento fraterno, sempre disposto a orientar, mas ainda não se colocava muito na posição de irmão. Ele mesmo se achava como semeador incompreendido. Eu lançava as sementes do Evangelho, mas nenhuma delas estava caindo em terra boa. E logo desanima, persiste ao trabalho, mas via que a sua semeadura não estava produzindo frutos. O tempo passa e ele desencarna, desanimado, deprimido. E no mundo dos espíritos, olha, mas não vê nenhuma luz. Não havia nada de dentro para fora, não havia nenhuma luz, porque nele não havia ainda o sol de primeira grandeza que é Jesus. E anos depois, realizando uma prece fervorosa, Cristo desce a regiões umbralinas a atender um chamado desse filho. E quando esse filho olha Jesus, diz: Mestre, por que sofro? Me considero como um semeador da tua parábola. Pude semear tantas sementes que não me lembro o tanto e a quantidade das sementes que eu pude lançar. Mas nenhuma delas caiu em terra boa. Jesus, com o mesmo olhar amoroso de sempre, diz: meu filho, como tu podes ser considerado um semeador, se ainda não tem a produção de nenhum fruto? Mas mestre, eu lancei as sementes, eu conheci a ciência espírita, e pude semear aonde eu estive. Mas meu filho, como que nós podemos falar de um semeador que lança uma semente
mas não prepara a terra. O homem é tomado de choque. Sente uma leve brisa nos larra Humberto de Campos e sente como se a alma fosse levada. A escutar na sua intimidade a voz de Jesus, recomeça. Recomeça no solo. Para mim, quando faço a reflexão dessa passagem de Humberto de Campos, quantos de nós temos o conhecimento da doutrina espírita, reconhecemos que os sofrimentos são os mecanismos que podem fazer com que o nosso espírito imortal avance? Quantos de nós temos tantas sementes, mas quão poucos de nós ainda realizamos a grande viagem? A viagem na nossa intimidade para saber na nossa essência aonde está aquela terra árida, aonde está aquele solo ainda que precisa ser trabalhado. Quais são as minhas pedras? Quais são as pedras que não permitem que essas raízes desses princípios da doutrina espírita ganhem corpo e frutifiquem em mim, não no outro, em mim? Quantos espinhos na minha vida eu sou capaz de analisar e começar a arrancar para tentar tirar um pouquinho da sombra que faz nessa arvorezinha que nós estamos tentando plantar nessa jornada reencarnatória? Porque a partir do momento que nós começarmos a realizar esse caminho, começaremos o que Sócrates nos dizia no autoconhecimento, do conhece-te a ti mesmo, na proposta de Santo Agostinho, mas em especial, na vida de Jesus. Começaremos a produzir a nossa cura real, porque estaremos analisando a nossa essência. E a partir do momento que eu trabalhe essa terra, remova as múltiplas pedras, tire alguns espinhos, cavoque a terra. Talvez eu consiga colocar uma das sementinhas, mas essa semente na certeza que ela vai florescer e ela vai frutificar. E a partir do momento que eu possa falar sobre Jesus, já é uma palavra que tem sentido, porque é uma semente plantada, que talvez esteja florescendo, mas já não está vindo de uma boca que não tenta fazer essa luta íntima e não vai cair em ouvidos mocos, porque não é uma palavra sem ação. Teremos que viver o Evangelho não somente dentro da casa espírita, mas lá fora na sociedade, dentro dos nossos consultórios, dentro das nossas oficinas de trabalho, porque senão a doutrina espírita não tem sentido. A vida de Jesus perde o sentido, porque a terra em mim ainda está tão árida. Mas a partir do momento que eu consiga perceber que essa semente floresce em mim, eu posso sim me reconhecer como um trabalhador da última hora, preparado em primeiro passo o terreno íntimo para plantar em mim as sementes, para depois tentar realizar uma semeadura. Atentar a proposta de tentar realizar a cura de corpos nas múltiplas possibilidades e avanços que a ciência nos promove, mas não a ciência espírita. Mas a ciência nos promove hoje inúmeras oportunidades para conseguirmos ter um alívio dos nossos sintomas e dos nossos transtornos, mas na certeza que não haverá nenhuma que fará a nossa cura de fora para dentro, porque a cura virá de dentro para fora. Essa é a luz incapaz de gerar sombra, porque enquanto estiver vindo de fora para dentro, ela gera uma sombra na intimidade, e a conquista não é minha. E por mais que tenhamos as técnicas a curar múltiplos pacientes, ainda estamos com uma visão limitada a curar corpos. Que possamos trabalhar a essência ensinada por Jesus. E qual foi ela, senão a figura do amor? Ali está o melhor comprimido para os nossos males, o melhor comprimido para os nossos transtornos, tanto numa visão de paciente, como numa visão de terapeuta. Se conseguirmos realizar um pouquinho desse entendimento da proposta de Cristo, mudaríamos a nossa existência. Não esperaríamos o transtorno de precisar dividir as alfarrobas com os porcos. Nós faríamos o caminho de volta antes de gastar tudo com festas e meretrizes.
Antes de esperar o sofrimento e a dor bater à nossa porta, nós olharíamos para trás e veríamos que o Pai está lá, misericordioso e amoroso, nos esperando de braços abertos todos os dias. Como nos diz Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade, por Divaldo Franco. O pai estava na porteira, com os braços abertos na chegada do filho, porque ali ele estava todos os dias, a esperar aquele filho pródigo voltar para casa. Que possamos entender os nossos transtornos, mas mais, que possamos entender que somos espíritos imortais. E que possamos avançar a nossa vida, estudando, esclarecendo, para construirmos, enfim, aquela fé inabalável, capaz de enfrentar a razão face a face em qualquer época da humanidade. A minha gratidão pela oportunidade e honrado por estarmos todos juntos nesse lindo dia de hoje. Muito obrigado.